e a gente vai acolhê-lo agora, mais uma vez, para a pregação da palavra de Deus. Levante os braços para o céu, com o ministério Diego Fernandes, vamos cantar, nos preparando para a escuta da palavra. Braços erguidos, cantemos, Brasil. Espírito Santo, vinde, Falar em mim, orar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. ergue o teu braço e canta com toda a força. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Vamos juntos com o Ministério Excelsis. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. amém. Que nós possamos ser essa igreja do fogo, uma igreja que propaga a cultura de Pentecostes, amém? Vamos, porque na verdade você sabe, se fosse uma pergunta de catequese, quando que a igreja nasceu? Quando que a igreja nasceu? A igreja católica nasceu quando? Em Pentecostes, foi ali que a igreja nasceu. Nós nascemos em Pentecostes, nós somos o povo de Pentecostes, somos uma igreja cheia do fogo de Deus, não uma igreja que teve medo. Olha a figura de Pentecostes, os apóstolos reunidos com medo, mas veio o Espírito Santo, eles estavam no cenáculo. Cena, a palavra cena em latim significa ceia, um lugar onde se come. O cenáculo estava ali, e aí de repente com medo, porque imagina tudo o que aconteceu, e aí o Espírito Santo veio sobre eles, em línguas de fogo, começaram a falar outras línguas, e a partir dali, começaram a propagar. Na primeira pregação, Pedro converte uns 3.000, e assim, a palavra de Deus tomou conta, um fogo maravilhoso tomou conta do coração deles. Que lindo é a gente viver por esse fogo. Somos a igreja católica. Que bênção que é saber que quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Que bênção é lembrar e olhar a história. Não é simplesmente, olha, quem que é? A nossa árvore genealógica, na gênese da igreja, se você for a Pentecostes, cada apóstolo, você tem os bispos, são os apóstolos hoje. Você tem a árvore desse bispo. Você vai puxando, olha, então lá o bispo de Roma, que é o Papa, temos ali, você consegue entender um a um, não chegou nem a 300 bispos, na história do cristianismo. Então nós temos uma história, nós temos uma tradição, gente, olha, Minas Gerais, ali não só com Aleijadinho, mas com tantas e tantas obras de arte barroca, depois também algumas das nossas igrejas renascentistas, em diversas etapas da cultura. Que coisa mais linda que é dizer, olha, eu estou aqui contemplando, eu faço parte de uma igreja que tem arte, que tem cultura, que não é simplesmente ideia de homens, mas foi o próprio Deus que religou o céu na terra, amém? Que bonito. Então parabéns aí ao povo de Minas Gerais, tem muita igreja linda lá, né?
Olha, mas lá na minha cidade eu quero convidá-los a conhecer a igreja da matriz da cidade onde eu nasci, que é a matriz de Itajaí, paróquia do Santíssimo Sacramento, a coisa mais linda que tem. Quem conhece aqui uma igreja linda que você tirou foto e ficou admirado com aquela beleza, com aquela grandeza? Quem conhece uma igreja assim? Agora eu vou te falar, que lindo, que bom, mas a igreja não é só o templo, não é só essa, nós somos igreja. Tinha uma musiquinha, quando eu era pequeno na catequese, que eu cantava, acho que é em Ré maior, acho que é: eu sou a igreja, tu é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar-me, irmão, vem ajudar-me a edificar a igreja do Senhor. O padre é a igreja, a freira é a igreja, aquele tio da igreja. É isso aí, todo mundo é igreja, amém? Então diga: eu sou igreja. É isso, você é igreja. Agora, uma coisa que nós precisamos aprender na nossa igreja: há uma expressão na teologia que é eclesiologias. E o que sonhamos para a nossa igreja? Nós sonhamos uma igreja missionária, uma igreja profética, uma igreja que propague a cultura de Pentecostes, uma igreja viva, uma igreja jovem, uma igreja que possa contagiar as pessoas, e uma igreja que não só espera dos outros, mas vai ao encontro dos outros. Nós esperamos isso, nós sonhamos isso. E veja que para a nossa igreja quem sonhou foi o próprio Deus que sonhou. Foi o próprio Deus que sonhou. E enquanto, poxa, mas se eu sou igreja e você é igreja, toda vez que você reclama, você está reclamando de quem? Está falando de quem? De você mesmo. É isso. Tem gente que fala: mas na igreja, você é o que por acaso? Você é igreja. Então toma cuidado, nós precisamos usar, inclusive, você sabe que o Papa Francisco é jesuíta, e aqui também o Padre Eduardo, jesuíta. O Santo Inácio de Loyola tem um livro chamado, ele criou regras para sentir com a igreja. Você precisa sentir com a igreja, ter o mesmo sentimento. Sabe quando um filho teu está passando alguma coisa? Você sente. A igreja é mãe. Você está sentindo com a sua mãe, então você sente com a sua mãe. Você sente quando ela é ameaçada, quando ela é ofendida, você defende, não é assim? Você fala bem, você fica falando mal da sua mãe por aí? Espero que não. E espero, inclusive, um beijo para minha mãe. A nossa igreja é mãe, a nossa igreja é mestra. Que alegria fazer parte desse povo, e com respeito a todas as outras igrejas e religiões. Mas tem muita mãe bonita? Tem, mas a minha é linda, a minha é maravilhosa, a sua é mais. A gente precisa respeitar, mas existe uma história, e uma história única, verdadeira, que não dá para mudar. Não tem outros Cristos. Jesus Cristo veio, e Ele, pela tradição, você está ali. Agora, o cristianismo, mesmo com todas as divisões, e a gente precisa entender isso, precisamos entender um sentido maior e mais amplo de igreja. Somos a igreja de Cristo, os cristãos. Parar de brigar um pouco, derrubar os muros e começar a criar ponte, porque enquanto muitos cristãos estão brigando entre si, propagando o ódio, tem gente morrendo, tem gente sofrendo, tem gente passando necessidade. Para de brigar um com o outro, vai lá e ajuda, se junta para salvar pessoas, celebrar até mesmo as diferenças, festejar as diferenças, parar de ficar tirando pedra em quem não é. Veja, nós temos na nossa igreja, no Concílio Vaticano II, tem um documento chamado Nostra Aetate, para que a gente entenda muito bem a nossa terra, a terra onde nós pisamos, que fala sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. Quando o diálogo fracassa, o ódio e a indiferença substitui. Então, se você começa a ter raiva, por quê? Eu não entendo. Por exemplo, quando eu falo de Maria para alguém que é evangélico, eu não falo com ódio, eu falo com amor, até porque eu não ofereço o colo da minha mãe para quem eu odeio. Eu ofereço o colo da minha mãe para quem eu amo.
Olha, está aqui o colinho, e ainda mais ou menos assim, né? É o colo da minha mãe. Então, Maria não é mãe só de um grupo, Maria é mãe dos cristãos. Maria é mãe da humanidade. Até o Lutero reconheceu isso, ele reconhecia a virgindade de Maria, Maria como mãe de Deus. Tem um livro dele, Magnífica, que fala isso. Tem uma experiência interessantíssima de diálogo, eu citei esses documentos do Concílio Vaticano II, o Nostra Aetate, mas tem um livro e uma experiência concreta do padre Mário Bonatti, ali no interior aqui em São Paulo, ali em Lorena, na Faculdade Unissal, um salesiano que se reúne com vários pastores, amigos, irmãos, não é para discutir, mas para conversar, para entender muitas coisas que eles têm em comum. E um livro que ele lançou foi Maria, Mãe dos Cristãos. Indico esse livro, é um livro lindíssimo. Então, assim, temos muitas diferenças, mas temos muitas semelhanças. Vamos celebrar as nossas semelhanças. Mas hoje eu vou falar, com todo respeito aos irmãos das outras igrejas, sobre a igreja católica. Essa igreja tão linda que nós vivemos, e falando sobre a igreja, que tipo de igreja que nós temos, que tipo de igreja nós sonhamos. Se Deus sonhou uma igreja que pudesse resgatar as famílias, restaurar os jovens, restabelecer a vida, curar, que tipo de igreja nós sonhamos? Porque nós somos uma igreja, a maior obra caritativa do mundo, sabe qual é? A Igreja Católica. Não tem nenhuma instituição que faz tanta ou fez tanta caridade, que fez e faz. Quem fundou as universidades? Igreja Católica. Os hospitais, as santas casas, a educação. Você tem noção de quantos colégios católicos existem no mundo? É muita coisa. E aí não é só uma catequese qualquer, não é só um ensinamento qualquer, é educar. Eu acho interessantíssimo, eu tenho um amigo meu que ele é ateu. Aí esses dias ele falou, rapaz, é o seguinte, coloquei a minha filha lá no colégio, não vou citar o nome, no colégio X. Mas você não é ateu, por que você quis colocar? Não, porque lá o ensino é muito bom, ensina valores, ensina fé. Eu falei, cara, você é ateu, cara, o que você está falando? Quer dizer, até ele reconheceu a força dos valores. Tem gente que acha que existe valores sem Deus. Não, a ética nasce justamente do divino, plantando dentro do coração do homem uma lei natural: faze o bem, evita o mal. E aí é o nascimento da ética. A gente poderia falar de filosofia aqui, mas vamos falar da própria igreja. Se falarmos então de filosofia, a patrística e tantos outros, quantos filósofos, quantos teólogos e gente que diz, você conhece a Bíblia? Sim, pois a minha igreja que traduziu. Que bênção, que alegria se temos aqui, é claro, a popularização, existem outros pormenores, mas que lindo. Viva São Jerônimo, que nos permitiu o maior acesso à palavra de Deus. Que bonito viver, conhecer e amar uma Santa Teresinha. E dentro da nossa igreja também, então eu digo, é uma igreja além muros. É uma igreja, por que eu falo disso? Citei os 2 livros do padre Mário Bonatti, citei o documento do Concílio Vaticano II, e uma igreja em saída, que sai, que ultrapassa os muros. Nós não somos um gueto, um lugarzinho, um condomínio fechado, cheio de regrinha snob a respeito de quem pode entrar ou não pode entrar. Esse entra, esse não. Não, todos são chamados, todos são convidados. De uma vez por todas precisamos entender, o evangelho não é só para quem se comporta bonitinho. Não, o evangelho é para todos. Repita, o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. É isso. Você entende? Porque a mãe não ama só o filho que se comporta bem. A mãe ama aquele filho que se comporta mal. Uma imagem linda da igreja, sabe qual é? O bom pastor. Você vê aquela ovelhinha bonitinha, né? E o pessoal, não é bonita aquela imagem do bom pastor com a ovelhinha? Aí um dia eu vi uma pregação de um padre e disse, mas não é aquela ovelhinha lá bonitinha, sabe por que ela está no colo? Porque o pastor quebrou a perna dela. Que ela era muito arredia, ela está com a perninha quebrada, fazia muita estrepulia, quebrou, botou no colo. Às vezes é assim, Deus quebra nossas pernas, né? Tem situações que é difícil a gente entender. Somos essas ovelhas perdidas, feridas. Somos uma igreja santa, mas com gente santa. Porém, muita gente pecadora também, não tem?
muita gente pecadora. E nós queremos ser essa igreja missionária. Dentro da nossa igreja, eu citava, por exemplo, a movimentação que teve com os jovens, quando veio o Papa para cá, na pré-jornada, 2 anos antes, nas 300 dioceses, houve a visita da cruz e da imagem peregrina. E aí, da imagem de Nossa Senhora Peregrina. E aí a gente percebeu que só na CNBB de movimento jovem, por exemplo, tem mais de 60. Comunidades de vida tem mais de 300, eu acho que já passa 500. São muitas expressões de ser igreja, e ainda tem gente dentro da igreja católica, veja, isso eu não estou nem falando das 24 igrejas católicas apostólicas sui iuris, que tem uma independência jurídica e são fiéis ao Papa e são igreja católica. Não estou falando nem dessa, estou falando da igreja católica apostólica romana. Dentro tem quantos movimentos? Gente, tem um monte de movimento, o que na teologia se chama de eclesiologias. Nós precisamos amar a nossa igreja, amar o nosso irmão, não só o irmão carismático. O carismático só gosta do carismático, o fulano só gosta do beltrano, o do TLC só gosta do TLC. O pessoal do Escalada só gosta do Escalada, o pessoal do movimento da Legião de Maria, do apostolado, não. Nós somos igreja. Paulo perguntou lá no começo do cristianismo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Não, eu sou de quem? De quem? De Cristo. Eu vou perguntar: eu sou de Paulo ou de Apolo? Você é de quem? De Cristo. Que movimentos que vocês participam na igreja? Bate na pessoa do lado e diz: que movimento que tu participa? Dá um cutucão aí. Que movimento que tu participa? Conta para mim aqui, o pessoal que está com a imagem de Santa Terezinha ali. Vocês participam da onde? Fala de onde vocês são. Vinhedo é uma paróquia? Mas uma comunidade paroquial. É isso? Uma comunidade paroquial Santa Terezinha. Está ali. Lá vocês têm movimentos. Que movimentos que vocês têm lá? Movimentos pastorais. Grupo do terço. Tem o terço dos homens, né? O pessoal falava que os homens não rezavam o terço, pois criaram o terço dos homens. O abraço para o pessoal, o terço dos homens aí. Tem o terço é de todo mundo, né? Mas tudo bem. Mas que bonito. E que mais que tem lá na sua cidade, em Vinhedo? Que é ali, eu fui ali comprar um lanche ontem à noite. O grupo de jovens. Que movimento que tem mais na sua cidade? O terço das jovens. Gente, apostolado da oração? Legião de Maria? Tem tantos movimentos na igreja. É a coisa mais linda. Então a gente precisa entender que a nossa igreja, o que Deus sonha para nós, é que a gente pare de ficar, primeiro ensinamento dessa pregação, pare de ficar tirando pedra no outro, porque o outro pensa diferente. É o que chama de eclesiologia. O que é uma eclesiologia? Eclésia é a igreja. É um jeito de viver a igreja. Quando eu falo de jeito de viver a igreja, não é aquela coisa louca que dá na cabeça da pessoa que distorce o evangelho, converte o evangelho para a própria vida. Não, não é isso. Nós devemos converter a nossa vida para o evangelho. Eclesiologia são espiritualidades. Se a gente citar congregação, por exemplo, tem os franciscanos, muito conhecidos. Ali de Santa Terezinha, os carmelitas. Aí tem as Clarissas. A minha esposa foi Clarissa, gente. Clarissa de clausura, viu? E eu fui seminarista há 11 anos. Aí, não, ninguém tirou ninguém, a senhora está julgando. Não, faz assim. Não faça isso. A gente saiu e depois a gente se encontrou e temos 3 filhos. Um beijão para minha esposa e para os meus filhos. Mas assim, tem jeito de ser igreja. Lá, por exemplo, tem a Jufra, Juventude Franciscana. Eu era do Grupo Emanuel, que era da Renovação Carismática. A gente precisa entender a não jogar mais pedra. É bom receber pedrada? Não. Porque, infelizmente, nas igrejas estão se jogando pedra uns nos outros. A gente vai para a igreja para receber abraço e acaba levando pedrada. Aqui não. Parece que tem gente que comprou o direito autoral da paróquia. Tu só vai passar aqui porque eu tenho a chave da paróquia. Sempre tem uma tiazinha que tem a chave da paróquia, né? Cuidado. Pode ter, mas toma cuidado. A senhora riu, é? A senhora toma cuidado. Pode ter a chave, mas a senhora não é a dona da paróquia. Né? E nem o próprio padre, né? Um dia eu perguntei para o padre Camilo, que é camiliano lá, tem um hospital, olha que bonito. Tem uma universidade de São Camilo, lá em São Paulo,
um padre que é maratonista, não sei, já tem mais de 70 e é maratonista. É, para valer. Esse padre dizia, eu falei para ele, nossa padre, como é que você consegue, essa igreja, nasceu lá o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e um abraço para os amigos do EJC, Encontro de Jovens com Cristo, uma outra espiritualidade, não é que distorce, é jeito de viver a fé, porque tem movimento que distorceu, aí esse aí precisa ser realinhado, né? Precisa ser realinhado. Agora veja, que bonito, o EJC e tanto, aí o padre chegou, o padre Anísio, se não me falha, não, Anísio não, me confundi o nome do padre, me fugiu o nome do padre aqui, lá na igreja de São Camilo, e aí eu falei para ele, padre, como é que você consegue com tantos movimentos aqui, o senhor consegue, só o senhor e mais um, como é que consegue coordenar a paróquia? Ele falou, você não entendeu nada de igreja não? Você acha que é só o padre? Não é empresa não, meu filho. O leigo é a igreja, o casal é a igreja, a criança é a igreja, todos nós somos a igreja, amém? Então é isso, eu não estou falando algo aéreo, é coisa que dentro da igreja, quando faz um conselho paroquial, parece conselho de condomínio, aquele que mais parece que pode dar até morte. Faz um conselho paroquial aí que, olha, tem às vezes dá morte, hein? Cuidado. Então a gente precisa entender que a nossa igreja, o que nós temos sonhado para a nossa igreja? Primeiro, uma igreja que não atire pedras, uma igreja que abraça, que seja abraço do Pai. E eu quero viver isso com vocês. Vamos em Mi maior. Eu quero cantar uma música e ler uma passagem bíblica. A passagem lá de João 8, para a gente entender um pouco mais ainda sobre isso. Leia João 8. João capítulo 8, versículo 1. Mulher adúltera, Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras. De manhã bem cedo, voltou ao templo, todo o povo acorreu a ele. Os escribas, fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio do povo e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar estas mulheres. Que dizes tu? E assim lhe falavam com a intenção de armar uma cilada, para ter o que acusar. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles insistiam na pergunta, então ele reergueu e disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Ouvindo aquilo, afastaram-se um depois do outro, a começar pelo mais velho. Deste modo, Jesus sozinho com a mulher que permanecia no meio, Jesus levantou e disse, mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, mas não tornes a pecar. Eu quero falar com você antes de cantar essa música. Quero falar com você que está aqui e com você que está em casa, que tinha um trabalho na igreja e foi literalmente expulso da igreja por conta de fofoca, de pessoas da igreja. Eu sou igreja, você é igreja, essas pessoas são igreja também, mas não são toda a igreja. E eu quero te dizer que a igreja é mãe e hoje quer te carregar no colo, quer te abraçar, quer te restaurar e quer te reintegrar. Uma igreja que abraça, uma igreja que acolhe, uma igreja que joga as pedras no chão, que escreve sentenças, mas de misericórdia. Uma igreja que não exclui, uma igreja que restaura e cura. Vamos ficar em pé para cantar essa canção. Dê a mão para o seu irmão, já que somos todos igreja, vamos dar as mãos, juntar todo mundo, junta, porque Deus é louco de amor por nós, tão louco de amor por nós, que veio nos ensinar a viver. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim, eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu, e para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão
se atiraram pedras em você, hoje Jesus te livra das pedras. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Levante o braço e canta forte então. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Quanta gente jogou pedra, puxou tapete, não foi? Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Vamos cantar de novo? Eu não entendo um Deus assim. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Levante o seu braço e dá um grito assim, ó. Deus, Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Para você, Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Segura a mão bem forte do seu irmão, segura a mão bem forte, fecha seus olhos. Que essa mão bem forte, que esse aperto de mão bem forte possa significar para você aquilo que Santa Teresinha quis ser: o amor. Ela disse: no coração da igreja serei o amor, no coração da igreja serei o amor. E para uma igreja missionária, Deus escolheu uma missionária que ficou na clausura, que fazia missão com seu coração missionário, que espalhava chuva de rosas. Oh, Santa Teresinha, que ela nos ensine, que ela interceda por nós, para que a gente possa ser missionários. Ela, padroeira das missões, padroeira dos missionários, que ela nos ensine a amar a igreja, a sentir com a igreja, não falar mal, mas defender a igreja. Aprendamos também com Santo Inácio de Loyola as regras para sentir com a igreja. Não um sentir falso, que só reclama, que vê tudo ruim. Não, mas um sentir verdadeiro, que se alegra, que sente as dores, mas sente as alegrias e as curas das feridas. Somos uma igreja missionária, uma igreja profética, uma igreja enlameada, cheia de marcas. Que nenhuma pedra fique em nossa mão, que todas as pedras que tínhamos caiam agora no chão, e que as feridas abertas por pedradas que jogaram em nós, jogaram em mim, jogaram em você, sejam curadas. O Senhor Jesus cura as feridas. Você que estava afastado, você que tinha um ministério, e por disputa de poder, por carreirismo, não é essa a igreja que sonhamos. É uma igreja que não disputa a carreira. Nós não fazemos parte dos ovacionados,
fazemos parte do time dos crucificados. Aceitamos as cruzes, aceitamos as humilhações. Se for humilhado na igreja, permanece fiel para poder viver ressurreição. Deus está curando o teu coração agora. Cura teu coração de todas as feridas e te pede, te seduz novamente, te convida. Vem, filho, eu te chamo para servir de novo. Você é precioso para mim. Eu te dei dons, não enterre os teus dons. Eu falo para você que está aqui, mas também para você que está em casa. Quanta coisa na igreja você fez, e porque entrou uma outra pessoa, começou a disputar poder, se abandonou? Não, fala com o padre, retoma. É difícil. No início do cristianismo era mais ainda. Vivemos hoje martírios brancos. Martiria significa testemunho. Quantos mártires, quanto sangue rolou, quantos santos deram a vida. Mas eu quero dizer para você, você que está se sentindo fraco e não consegue dar nem está sem força para servir a igreja quer te servir, quer te acolher, quer te amar. Liga para a gente aqui, tem um telefone 1938719620. Nós queremos orar por você, orar pela sua paróquia. Às vezes não aceita o padre, paróquia que fica fazendo campanha para o padre ficar e não aceita o outro. Meu Deus, caridade, né, gente? O outro foi nomeado, ao invés de pegar, acolher, o outro fica fazendo, não sai. Esse a gente não quer. Ao invés de acolher, rejeita o padre que doou a vida para servir a Deus. Ele chega na paróquia e tem um povo revoltado porque era tudo coligado, parece partido. Igreja não é partido político, por favor, não confunda. Disse o Papa Bento XVI, a igreja não faz política em primeira pessoa. Lutamos por justiça, sem partidarismos, por favor. Ergue o teu braço e diz: Senhor Jesus, cura minhas feridas. Ninguém vai impedir o meu sonho. O sonho que tu tens para mim, de ser igreja, de servir na igreja. Eu sou fraco, não tenho muitos dons, mas vou te servir. Amém. Uma salva de palmas para a nossa igreja, para esse Deus que nos abençoa. Amém. A igreja é viva, a igreja é jovem. Pode sentar. Uma frase do Papa que para mim é sensacional, é uma das frases que nós precisamos citar aqui. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às suas seguranças. Veja, prefere uma igreja até mesmo enlameada, uma igreja que vai, o Papa usa a expressão, igreja em saída. Ele disse, vamos sair da sacristia, vamos implantar essa igreja em outros lugares. Um termo que eu demorei para aprender, não sabia, tive que pesquisar no dicionário, o que é a igreja é um hospital de campanha. Repete, a igreja é um hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? A senhora sabe? Eu não sabia. Vamos repartir. Depois a senhora me ensina alguma coisa. Hospital de campanha é um hospital de guerra. Ou seja, o hospital de guerra como que funciona? Simplesmente está rolando uma guerra, eles vão lá e montam o hospital no meio do negócio, não é assim? É assim que devemos ser igreja. Lá no seu clube de senhoras, lá no seu clube do tricô, ou na faculdade que você dá aula, não lhe conheço, ou como professora de artes, como entusiasta de algum movimento, lá, ser igreja onde você estiver, porque a igreja não é uma camiseta que você veste, apesar de você estar com a sua comunidade aí, vestida com a camiseta da comunidade, quando você pega e troca de camiseta, com uma outra camiseta você continua sendo da igreja, não é uma roupa. Tem gente que acha que a gente é igreja somente quando vai no templo. Não, precisamos ser essa igreja em saída, esse hospital de campanha que cuida dos feridos. É muito fácil ser uma igreja que cuida de elite, é muito fácil, está todo mundo certinho, ninguém incomoda, ok. Agora quando entra aquele bêbado,
quando entra aquela pessoa que está mal cheirosa, quando entra aquela mulher histérica na reunião, quando aquela sua colega neurótica participa, quando aquele rapaz psicótico vem, aquele que tem problema. Nós não podemos ver o outro, linda frase do Gabriel Marcel, que tinha uma espiritualidade bonita, uma profundidade, esse filósofo. Nós não podemos ver a vida como um problema a ser resolvido, mas como um mistério a ser celebrado. Não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser celebrado. E dentro das nossas igrejas, quando olhamos para os outros, ao invés de atirar pedras, não devemos olhá-los com indiferença, devemos acolhê-los. E eu estou dizendo todos, homem, mulher, todos. Quem se define e quem não se define, tem que ser acolhido pela igreja. No catecismo está lá. A gente, ao invés de acolher, a gente já começa a jogar conceito na cabeça da pessoa. Precisamos ser essa igreja que é um hospital que cuida das feridas. Já pensou? Num hospital, já imaginou você chegando no hospital? Ai, minha perna, ai, minha perna. Aí o pessoal faz o quê? Essa tua perna está machucada mesmo. E dá um chute. Quem mandou você se ferir? Quem mandou? E começa a dar. Já pensou fazer isso? Não, a igreja é mãe, a igreja é pai. Eu imagino, eu tenho um filho que é um molecão, o Lorenzo, de vez em quando se machuca, vai lá jogando futebol. Quando um filho, o Nome de Deus é Misericórdia, é um livro do Papa, ele cita esse exemplo. Quando há um ferimento, um filho se fere, eu lembro do Lorenzo, eu lembrei desse fato, do meu filho. Quando há um ferimento, o que o pai faz? Às vezes dá vontade de dar-lhe né? Mas não, a reação do pai, meu filho, vem cá. Acudir, cuidar da ferida, não é assim? O nome de Deus é misericórdia. O Papa disse no livro dele, que Deus, Ele não só cuida das nossas feridas, mas beija as nossas feridas. Olha que coisa mais linda. Então, quando vem um irmão ferido, enlameado, problemático, sejamos, ao invés de problemáticos, mistagógicos, conduzir esse irmão para o mistério da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que a gente possa, ao invés de atirar pedra, amar esse irmão, aceitar esse irmão. Ser essa igreja que seja um verdadeiro hospital, seja uma igreja profética, uma igreja samaritana, uma igreja que seja irmanada, não é só a minha paróquia, não é só o meu movimento, a paróquia do lado está passando necessidade, a paróquia do lado está sem teto, a paróquia do lado, eu falava isso lá em Palmas, uma igreja, passou um vento, gente, derrubou a igreja deles toda, um vento fortíssimo, derrubou a igreja, acabou-se com tudo. Eu falava, gente, a igreja, isso aqui não é um problema local, isso é um problema da Igreja Católica do Brasil, não é nem só da Arquidiocese de Palmas. Por quê? Você entende por quê? Porque Cristo é a cabeça e nós somos os membros da igreja. Quando um membro sofre, o outro sofre também. É por isso que você precisa amar a sua igreja. E quando eu falo amar a igreja, não é só aquela paróquia, só aquela estrutura, só aquela pintura, só o padre fulaninho que é bonitinho. Você tem que amar aquele padre que é turrão também. E às vezes o teu amar, o teu acolher pode transformar e converter esse padre. Falando nisso, vamos parar de falar mal dos padres, porque padre é gigante na fé. Gente, olha, para ser padre não é fácil. Não é fácil. E nós precisamos, eu recordo também, falando da igreja, de retomar até mesmo o documento de Aparecida. Veja bem, o documento de Aparecida, escrito, se não me falha a memória, em 2007, pelos bispos reunidos, Bergoglio, o cardeal, que era da Argentina, teve participação, inclusive. Eu quero mandar mais uma vez um abraço a todos os coordenadores, bispos, padres e pessoas do clero, mas também os leigos que nos acompanham e que já leram e estudaram o documento de Aparecida.
E esse documento ele fala do quê? De uma conversão pastoral, de uma mudança das estruturas, de uma mudança do jeito. Já foi se falado em muitos documentos da igreja. Novos métodos, novo jeito, nova evangelização. Não só para o jovem, mas nova evangelização para a pessoa idosa, nova evangelização para o casado. Eu queria, de verdade, existe o terço dos homens, mas eu sinto falta na nossa igreja de movimentos. Algumas comunidades fazem encontro, por exemplo, lá na comunidade de Vinoleiro, lá em Santa Catarina, tem a Magnífica, que é encontro de mulheres, e tem o Benedictus, é um encontro só para os homens. Encontro específico para os homens, para a gente poder falar sobre nossos dilemas, nossos problemas, porque daí o que acontece? O homem não tem nem grupos de discussão e de conversa, muitas vezes, dentro da igreja. O que o cara vai fazer? Às vezes o cara vai lá na manguaça, que é no bar, acaba sendo um momento de encontro e o cara se entrega. Há problema em tomar uma cerveja? O que a igreja diz é que a bebedeira se deve evitar. A bebedeira se deve evitar. Agora tem que tomar cuidado. Você fica frequentando o bar e você está esquecendo da sua casa. E às vezes tem mulher também que frequenta a igreja. Na verdade ela não está frequentando a igreja, está fugindo do marido na igreja. Aí meu marido não vem para a igreja, só vai para o bar. Mas se você deixar um pouquinho, naquele dia que ele está indo para o bar, você fica com ele, talvez daqui a pouco vocês dois juntos vão vir para a igreja. Então tem que perceber esse movimento. Às vezes as pessoas fazem transferências, né? Então tem que tomar cuidado. É preciso sacudir, ter essa conversão, ir até as periferias existenciais, procurar as pessoas, procurar aqueles que mais sofrem. Nas universidades, os ateus, a gente está muito morno. Antigamente, quando alguém falava alguma coisa, se falava assim, não, ok, beleza, eu vou. Hoje parece, não, tudo bem. Você pode pensar assim. É um relativismo muito grande, você me entende? Se você tem a sua verdade, eu tenho a minha, ok, está tudo certo. Meu amigo, você tem que pregar a palavra para a pessoa, você tem que alimentar a esperança para a pessoa, você tem que ouvir, você tem que semear o bem, semear o evangelho, e não ficar simplesmente, é claro, você precisa acolher as outras pessoas, mas não esquecer de semear também. Sejamos essa igreja em saída. E ali no documento de Aparecida eles dizem ainda, sacudir as estruturas. Sonhamos uma igreja, não uma igreja tranquila, mas uma igreja missionária. Vamos pegar aquele refrão da música A Igreja é Viva, a Igreja é Jovem, e nós vamos cantar uma frase do Papa. Vamos ficar em pé para a gente encerrar esse momento da igreja. O que o Papa quer? Repete comigo. Eu não quero uma igreja tranquila. Eu quero uma igreja missionária. Então assim, não é só o padre que é missionário, não é só a freira que é missionária, não é só o ministro. Todos nós somos missionários. A senhora vai lá, faz um pano de prato, entrega para sua amiga, para quando ela estiver lavando a louça e fofocando, ao invés de fofocar, ela vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá na sua faculdade, busca um meio de viver valores e testemunhar. Não fica só falando de Deus, que a sua vida fale de Deus. Glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Então é o seguinte, olha só, repete assim comigo. Eu não quero uma igreja tranquila. Eu não quero uma igreja tranquila. Diga, eu quero uma igreja. Eu quero uma igreja missionária. Batendo palma todo mundo. Eu não quero uma igreja tranquila. Eu quero uma igreja missionária. Essa é a frase do Papa Francisco. A igreja é viva, vocês. A igreja é jovem. A igreja é viva. A igreja é viva, a igreja é jovem. Vamos espalhar a igreja como um hospital, cuidar dos feridos. Vamos até aqueles que mais precisam. A igreja é viva, a igreja é jovem. Grita bem forte, a igreja é viva, a igreja é jovem.